Olá, amigos que acompanham o Ambiente Construção todas as manhãs de sábado aqui pela Band Minas. Hoje vamos conversar com os prefeitos da região metropolitana para entender os efeitos da crise nestas cidades. E vamos conhecer o trabalho desenvolvido pela Associação de Municípios da Grande BH. O Ambiente Construção está começando e eu conto com a sua companhia. Fiquem conosco! Não é novidade para o brasileiro que o ritmo das obras de infraestrutura do país diminuiu. E nas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte não é diferente. Com a participação de 34 municípios, a Granbel discute soluções para o momento da crise. E no programa de hoje, o presidente da associação e prefeitos da região mostram como enfrentar a queda na arrecadação. Antes de mostrarmos a realidade das cidades e conversar com o presidente da Associação de Municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, vamos entender este momento de crise com um olhar na origem do problema. A redução do IPI dos veículos, por exemplo, e todas as outras medidas do governo federal para manter a economia no segundo semestre do ano passado provocou uma queda considerável na arrecadação dos municípios brasileiros. Olha, todos sabem, que a crise financeira que assola esse país, a crise política, que eu entendo ser também uma das piores ainda, mais danosa aos municípios, ela vem corroendo toda a estrutura financeira do país, não só do mundo empresarial, mas atingindo diretamente os municípios brasileiros. O prefeito de Vespasiano e também presidente da Granbel explica que o fundo de participação dos municípios caiu mais de 50% de 2014 para 2015. Esse FPM caiu assustadoramente. Ontem mesmo era dia de receber parcela do FPM, nós recebemos aí talvez 50% do valor esperado. Então os municípios estão agora naquela encruzilhada. A situação dos municípios mineradores é ainda pior. Como a China reduziu as compras e impôs condições desfavoráveis para a venda de minério, as prefeituras que sobrevivem dos royalties da extração não conseguem cumprir os seus compromissos. A região metropolitana de Belo Horizonte, ela tem também município minerador, como o caso de próprio Nova Lima, vem passando por uma crise muito grande, onde a arrecadação ali já caiu mais de um terço, a prefeitura com dificuldades para honrar seus compromissos, na folha de fornecedores, ali a prefeitura já teve que exonerar, demitir cerca de 1.800 funcionários, um prejuízo imensurável. Descemos a serra, passamos por Nova Lima e em Raposos, cidade com pouco mais de 16 mil habitantes, o prefeito vem garantindo os serviços e fazendo algumas obras, mas explica que a população está sendo diretamente afetada pelas demissões na indústria siderúrgica. As pessoas que antes trabalhavam em Belo Horizonte e residiam na cidade estão deixando esta prática devido ao desemprego. Com isso, a economia local fica comprometida. Raposa, infelizmente, é uma cidade de dormitório. Aqui viveu ao longo da mineração de ouro, que já fechou há mais de 15 anos, e as pessoas buscam as suas fontes de renda, fonte de recursos a Belo Horizonte. Muitas pessoas trabalhavam na Vale, trabalhavam na Uzi Minas, empresas nessa área de mineração. Pelo fato dessa crise, muita gente perdeu o emprego. Consequentemente, as pessoas pararam de consumir no nosso mercado. Para manter a economia local, o prefeito de perfil linha dura fez cortes. Então, nós temos cortado algumas coisas para evitar de mandar as pessoas embora. Então nós cortamos hora extra, estamos cortando algumas gratificações, estamos juntando 2, 3 secretarias num lugar só para economizar aluguel. Então nós estamos, como diz, fazendo a nossa parte, para sobreviver à crise.
Carlos Murta, prefeito de Vespasiano, inaugurou recentemente um complexo de ensino, cultura e esporte, resultado de convênios, em um bairro afastado da cidade. Ele conta que está iniciando uma nova obra, que obteve autorização de um orçamento de R$2 milhões. Porém, a prefeitura recebeu até agora apenas 2,5% deste valor. E nós agora iniciamos a construção de um grande laboratório municipal. Esse laboratório tem uma verba de R$2 milhões do governo federal. Nós recebemos autorização da Caixa Econômica Federal para dar início à obra. E a primeira parcela, que nós entendíamos que seria os 2 milhões ou 1 milhão de imediato, foi creditado na conta da prefeitura R$50 mil apenas. O prefeito de Raposos defende que os convênios ainda são os recursos mais eficientes para executar uma obra. Esta ponte estava em risco de desabar e um convênio com o governo do estado proporcionou a aplicação de R$1 milhão no mercado local. Então, os convênios, além de trazer obras importantes para o município, também traz renda para o município, que gera emprego e gera impostos também para o município. É neste cenário que está a Granbel, proporcionando diálogo entre os municípios a fim de buscar soluções para problemas comuns. Olha, essa união dos municípios, dos prefeitos, ela fortalece de várias maneiras, na busca do conhecimento, na busca das soluções para sensibilizar os governos, fortalecer nessa região esses municípios, para que esses municípios possam ser mais ouvidos. Uma das coisas que tem ajudado muitos municípios hoje são os consórcios. É a união. A união faz a força. A Granbel, por exemplo, é uma associação onde envolve os 34 municípios da região metropolitana, onde nós conseguimos dividir os problemas e dividir também as responsabilidades, as conquistas. O trabalho da associação está ancorado em um planejamento que integre governo do estado e representações da indústria. O objetivo principal é exigir um maior compromisso com as prefeituras. Nós estamos aguardando, esperando que o governo há de se buscar mecanismos, há de se buscar meios para poder nós sairmos dessa crise o mais rápido possível. Aqui no Ambiente Construção nos pautamos sempre por assuntos relacionados ao desenvolvimento econômico. E o Poder Executivo Municipal é responsável pela construção da infraestrutura que usamos nas cidades. São obras que movimentam a economia e geram renda. Por isso, vamos continuar acompanhando a execução destes projetos. Agora, no Ambiente Construção, nós vamos abrir espaço para as reportagens da TV CREA Minas. Vamos assistir. Olá, no programa da TV CREA Minas, destaque para os 50 anos do Mineirão. Confira. Início da década de 1960, no terreno cedido pela UFMG, começa a construção de um dos maiores e mais importantes estádios de futebol do país. Uma obra de engenharia que exigiu muito conhecimento de um grupo de engenheiros e técnicos, mas também de muita experimentação. Dos 28 gomos que formam o estádio, o de número 15 foi o primeiro a ser construído e serviu de modelo e testes para os demais. A equipe contou também com a força de milhares de operários. Mais de 3.000 chegaram a trabalhar ao mesmo tempo. Seu José França, funcionário mais antigo do Mineirão e que está aqui desde o início da construção, conta que era o responsável pela contratação da mão de obra. Em 61 cheguei, em 9 de março de 61 eu cheguei. Também estava ali. A partir de 62 que tomou um impulso. Aí nós já trabalhamos com 3.000 operários, 2.000 diurno e 1.000 noturno, 24 horas interrupta. E lembra que a maior parte do trabalho era feita sem máquinas. Olha, a máquina praticamente nós usamos foi só na terraplenagem e na estrutura e na fundação. Porque depois foi tudo no sistema convencional, com bitoneira comum e o elevador era de manivela para levar o concreto para fazer a cobertura. E foi construído com seriedade. Uma coisa que eu digo é isso. Isso nem terremoto joga
essa estrutura no chão. Serviço pesado. Afinal, se comparado aos dias de hoje, o trabalho naquela época pode ser considerado rústico. Para se ter uma ideia, a resistência da primeira arquibancada foi testada assim, com o peso dos próprios operários que a construíram. Lotamos o setor todo concretado com os operários. E eles pularam como se estivesse vibrando, como se fosse um jogo que estava sendo realizado. E muitos não queriam subir não, falou, isso vai cair, essa faz, mas não, não deu perigo não. Então, e no dia da inauguração, nós estávamos tirando o escoramento ainda, hein? Em janeiro de 2010, começou uma nova e importante etapa da história do Gigante da Pampulha. Uma grande reforma feita para atender aos critérios da FIFA, em função da Copa do Mundo. Foram 2 anos de obras e muitas mudanças. Da estrutura original, foram mantidas apenas a cobertura de concreto, as arquibancadas superiores e a fachada, tombada como patrimônio histórico e que, portanto, não poderia ser modificada. Quem fala dessas mudanças é o engenheiro civil Otávio Góes, gerente técnico do Mineirão. O campo foi rebaixado cerca de 3,5 metros, a arquibancada avançou sobre o que era geral e debaixo da arquibancada superior foi transformada em área de hospitalidade. Então a estrutura do estádio mudou toda. E como você teve o rebaixamento na frente de dentro do campo e teve o rebaixamento do lado de fora para os estacionamentos, as colunas existentes para segurar o que ficou, teve que fazer contenções intertravadas para segurar cada uma das colunas. De uma maneira mais leiga que eu falo para as pessoas, cada coluna ficou como se fosse dentro de um vaso. E isso tomou quase 1 ano da obra. Então, durante 1 ano, nós ficamos fazendo contenções para poder iniciar a obra de fato, para segurar aquilo que ia ser preservado. Além da parte de contenção, para você segurar o Mineirão antigo dentro do Mineirão novo, que foi um trabalho grande, que não aparece, tem um trabalho grande que aparece, que é a construção da cobertura. Essa cobertura é bastante complicada de ter sido feita. Foi um cálculo de engenharia bastante audacioso e bem complexo. Você macaqueava a estrutura de concreto para cima, fazia um pré-tensionamento travando ela para cima. Na hora que você monta as treliças e o peso da lona, ela abaixa e volta para a posição que estava antes. Então, fazer tudo isso é um cálculo muito preciso de engenharia civil. Então, foi uma obra que aparentemente não demonstra isso, mas colocar essa cobertura aqui em cima foi algo desafiador. Quando se fala numa edificação tão grandiosa, todos os números são superlativos. Foram instaladas 11.000 lâmpadas e 364 câmeras de segurança. Ao completar 50 anos de construção, o Mineirão é um estádio moderno, seguro, confortável e sustentável. Desde o início da obra, cuidando de todos os resíduos, tudo que foi demolido aqui foi usado dentro da própria obra ou foi aplicado em locais nobres, não houve descarte de nada. O ferro que foi desmanchado não foi descartado, o tijolo não foi descartado, a terra não foi descartada, tudo foi reaproveitado. E nesse critério de sustentabilidade, de reaproveitamento e de uso e na própria obra, de uso de equipamentos eficientes, de iluminar a parte elétrica, essa parte de automação que gerencia tudo isso, nós tentávamos conseguir a certificação de prata, pelo menos, e passamos da prata, passamos o ouro e somos certificados platino. Sendo o único estado de futebol, de fato, certificação platino na área de sustentabilidade. Para nós é um orgulho muito grande, uma obra desse porte, desse tamanho, desse vulto, ainda ter a premiação máxima na área de sustentabilidade. A edição completa você encontra no site tvcreaminas.com.br. A gente se vê, até lá! Por hoje é só. Antes das reportagens da TV CREA Minas, nós acompanhamos as dificuldades nos municípios mineiros diante da crise econômica. Visitamos cidades da região metropolitana de Belo Horizonte e conversamos com o presidente da Granbel. Na semana que vem tem mais. Eu espero por você aqui na Band Minas e também em nossos canais de comunicação pela internet. Forte abraço e até a próxima!